Oi, turma. Vamos lá para a nossa segunda revisão. Agora a gente vai dar uma revisada em tecido epitelial e tecido conjuntivo, ok? Tecido epitelial e conjuntivo são aqueles dois tecidos que estão espalhados por todo o nosso corpo, sendo que o epitelial ele trata mais da nossa pele e o tecido conjuntivo são, na verdade, vários tecidos que têm essa característica de um tecido conjuntivo. A gente vai ver isso em detalhes mais para frente, ok? Então, vamos lá. Sim, essa figura provavelmente vai cair na prova, como eu já tinha falado para vocês na aula da gente. É uma figura muito importante que resume bem o tecido epitelial e conjuntivo. Então, vamos lá, prestando atenção. Quais são as principais camadas da pele? Que é o nosso maior órgão, né? Então, só para situar vocês, isso aqui é um pedaço de pele, é como se eu tivesse tirado uma fatia de pele do meu braço, por exemplo. Essa parte superior é a pele, propriamente dita. Por aqui eu estou vendo os pelos saindo, né, através da pele. Logo abaixo da pele, essa primeira camada de pele, que aqui está representada na cor rosa, meio avermelhada, nós chamamos de epiderme, tá? Podemos chamar de epiderme ou também podemos chamar de tecido conjuntivo propriamente dito. Então, quando eu falar tecido conjuntivo, perdão, gente, deleta o que eu falei. Epiderme é chamado de tecido epitelial propriamente dito. Perdão pelo meu erro. Tecido epitelial propriamente dito é a mesma coisa que epiderme, tá? Não esqueçam disso, porque isso vai cair na prova. Tecido epitelial ou tecido epitelial propriamente dito é a mesma coisa que epiderme. Beleza? Ok. Abaixo dessa primeira camada de pele, que é a epiderme, eu tenho essa segunda camada de pele, que aqui está representada pela cor rosa claro. Essa camada de pele, que é a segunda, mais profunda, é chamada de derme, ou então de tecido conjuntivo. Repetindo, isso vai cair na prova. Essa segunda porção da pele, mais profunda, logo abaixo da epiderme, é chamada de derme ou tecido conjuntivo. Observem que nessa derme, nesse tecido conjuntivo, eu tenho muitos vasos sanguíneos passando. Como é que eu sei disso? Todos esses vasinhos aqui azuis são veias e todos esses vasinhos vermelhos são artérias. Então, significa que eu tenho muita vascularização, eu tenho muitos vasos sanguíneos, eu tenho muito sangue correndo por essa região da derme, ou também conhecida como tecido conjuntivo, diferentemente da epiderme. Olha a epiderme aqui em cima, a parte vermelha, eu não tenho nenhum vaso sanguíneo passando por aqui. Ou seja, a epiderme ou o tecido epitelial é avascularizado, não tenho nenhum vaso sanguíneo passando aqui. Guardem essa informação porque vai cair na prova. E abaixo da derme, só aqui embaixo, em amarelo, eu tenho o nosso tecido subcutâneo, ou seja, o nosso tecido adiposo, onde as nossas gordurinhas ficam localizadas. Então, eu tenho a camada de gordura, depois eu tenho uma camada de derme, depois eu tenho uma epiderme e só depois eu tenho uma camada de pele que nos reveste por fora. Ok? Isso vai cair na prova. Outra questão que pode e vai cair na prova. O que é que dá a cor à nossa pele? Primeiro, quais são as células que compõem a nossa pele? Os melanócitos. Lembra desse vídeo que eu passei para vocês? Eu tenho aqui a superfície da pele, tirei uma fatia de pele, mostrando a epiderme, mostrando a derme. Tirando uma fatia da epiderme, a gente pode ver os melanócitos, que são células que estão presentes na epiderme e são responsáveis por produzir
Melanina. Gente, isso vai cair na prova. Como é o nome da célula que produz melanina, como é o nome da célula que está presente, que constitui a epiderme? Melanócito, ok? Isso é muito importante. Então, o melanócito produz, libera melanina, essa melanina começa a se disseminar por toda a epiderme, e quando se dissemina, ó, deixa toda a epiderme com uma cor mais escura. Então, quanto mais melanina a gente tem na pele, mais o nosso tom de pele é escuro. Quanto menos melanina a gente tem, menos escuro é o nosso tom de pele. Isso vai cair na prova. Outro ponto importantíssimo que eu vou cobrar na prova também. Quais são as funções do tecido epitelial? Primeira função importantíssima, revestir, revestimento. Porque, como a gente viu em aula, no nosso corpo, todas as cavidades, todos os nossos órgãos de forma interna, todas as cavidades e órgãos de forma interna são revestidos por mucosas. Então, o que seriam mucosas? É a nossa pele interna. É a pele que reveste todas as cavidades e todos os órgãos por dentro. Então, eu tenho a mucosa ocular, mucosa nasal, mucosa bucal, mucosa do sistema respiratório, mucosa gástrica do estômago, mucosa intestinal e a mucosa urogenital e vaginal, tá? Então, a função de revestimento serve para delimitar os órgãos e delimitar as cavidades. Isso vai cair na prova. Outra função importantíssima que a gente viu nesse vídeo, né, é a questão da proteção e da secreção. A nossa mucosa nasal, nesse vídeo, está liberando o muco, que seria essa substância verde, que a gente conhece como catarro, né? Então, à medida que a parede da cavidade nasal vai liberando o muco, esse muco vai se espalhando por toda a cavidade e se acumula em cima das nossas células, que revestem a mucosa. Na hora que eu coloco um sorine, na hora que eu coloco uma solução salina, eu removo esse muco e libero as minhas células que voltam a se movimentar com seus cílios, filtrando e eliminando impurezas do ar. Então, por esse motivo, a gente viu aqui agora que também outras duas funções do tecido epitelial. Quais são? Proteção, proteger, e secretar. Protege porque libera muco, e o muco nos protege das infecções, e secreta porque ele secreta esse muco, que vai impedir que micro-organismos consigam penetrar a mucosa. Isso vai cair na prova. E, por fim, uma quarta função do tecido epitelial é a absorção, ou seja, absorver. A nossa mucosa, nesse caso a mucosa intestinal, ó, ela está absorvendo nutrientes que vêm da nossa alimentação. Então, a gente se alimenta pelos alimentos, né? Pelas macromoléculas. Essas macromoléculas são quebradas em moléculas menores, ó, porque a gente não consegue absorver uma molécula inteira, a gente tem que quebrá-la, ó, estamos quebrando as substâncias, e naturalmente elas entram na nossa pele, adentram a nossa pele por absorção. Então, seria uma quarta função do tecido epitelial. Isso também vai cair na prova. Esse slide é muito importante e também vai cair na prova. Vamos lá? Vamos comigo, presta bem atenção. Essa imagem aqui é um corte histológico, aqueles que vocês fizeram o desenho no portfólio, que mostra o tecido epitelial, que está aqui em cima, né, representado por essa cor lilás, quase roxo, e aqui embaixo eu tenho o tecido conjuntivo, que seria esse rosa claro, aqui embaixo, com alguns pontinhos roxos nele. Bateu o martelo de novo porque vai cair na prova. Tecido epitelial é a mesma coisa que epiderme, que seria essa primeira camada de pele aqui, ok? Lembra daquela fatia lá do começo que eu mostrei?
Isso aqui seria a epiderme, que é avascularizada. Já aqui embaixo, eu tenho a derme ou tecido conjuntivo. Eu posso chamar com essas duas denominações. E, diferentemente, aqui eu tenho muitos vasos sanguíneos. Vamos olhar especificamente as características de cada uma delas, porque vai cair na prova essas camadas? Vamos lá. A epiderme, que seria essa daqui, no caso mais larga, nesse caso mais larga, mas ela pode aparecer mais fina, ela é avascularizada. Não possui nenhum vaso sanguíneo passando por aqui. É a parte superficial da pele, né? A primeira camada da pele, e suas células encontram-se justapostas, ou seja, elas estão muito próximas umas às outras. E nessa região eu também tenho pouca matriz extracelular. Por quê? Se eu tenho muitas células e essas células estão muito próximas umas às outras, eu vou ter pouca matriz extracelular. Não tem como eu ter muita matriz se eu tenho pouco espaço entre elas. Então, eu vou ter pouca matriz extracelular. Então, essa região aqui é chamada de tecido epitelial. Seria o tecido epitelial propriamente dito, ou a epiderme. Já nessa parte de baixo, que está junto, colada, adjacente à epiderme, o que é estar adjacente? É estar grudadinha, do lado, sempre do lado. Eu tenho a derme ou tecido conjuntivo. Essa região da derme, ela é extremamente vascularizada, ou seja, passa artéria e veia por essa camada de tecido. É a parte mais profunda da pele, porque depois já é tecido subcutâneo, tecido adiposo. As células encontram-se afastadas umas das outras, diferentemente da epiderme, porque elas estão bem coladinhas. E pelo fato delas estarem mais afastadas umas das outras, eu tenho muita matriz extracelular. Lembra daquela associação que eu fiz com o rejunte da parede? Eu tenho uma parede de azulejos, cada azulejo seria uma célula, e entre as células eu tenho o rejunte. Isso na engenharia civil. O rejunte seria a matriz extracelular e os azulejos seriam as células. Quanto mais azulejo eu tiver, se forem do mesmo tamanho, mais matriz extracelular eu vou precisar ter para mantê-los sustentados. Quanto mais célula eu tiver, menos rejunte eu vou precisar usar. Repetindo para ficar bem claro. Na minha parede, quanto mais azulejos eu tiver, menos matriz extracelular eu vou usar. Quanto menos células eu tiver, mais matriz extracelular eu vou precisar ter. Ok? E o tecido conjuntivo, ou derme, é exatamente esse que fica aqui embaixo. Então, só batendo o martelo, o tecido conjuntivo, que é esse rosa claro, sempre estará adjacente, do lado, colado ao tecido epitelial. Sempre, sempre e sempre. Por que que esse tecido conjuntivo precisa sempre estar do lado do epitelial? Porque como o epitelial não possui vasos sanguíneos, a nutrição das células do epitelial precisam ser feitas por um tecido que esteja adjacente. Então, no caso, o tecido conjuntivo, que é altamente vascularizado, ele vai passar todos os nutrientes que essa parte daqui precisa através dessa membrana que divide os dois, que é o que a gente vai ver agora. Existe uma membrana aqui, ou uma camada, ou uma lâmina. Cada autor escreveu de uma forma. Então, a gente pode chamar essa membrana que divide o tecido epitelial, propriamente dito, do tecido conjuntivo, é ou membrana, ou camada, ou lâmina basal. Não se preocupem que eu vou considerar do mesmo jeito. Ou membrana basal, ou camada basal, ou lâmina basal.
essa estrutura aqui, gente, que seria essa camada de células, ó, cada bolinha roxa dessa é um núcleo de uma célula. Então, tá vendo que elas estão uma do lado da outra formando uma camada? Essa membrana basal, ela vai dividir o tecido conjuntivo, que está aqui embaixo, tudo isso em branco e em lilás bem clarinho, é membrana, é matriz extracelular. Ó, quanta matriz eu tenho aqui, tudo em branco aqui é matriz. Já aqui em cima, que é o tecido epitelial mesmo, lembram que as células estão justapostas? Então, como elas estão muito grudadinhas, eu tenho pouca matriz extracelular. Então, sempre o tecido epitelial tem pouca matriz e sempre o conjuntivo vai ter muita matriz. Quem separa o epitelial do conjuntivo sempre vai ser essa estrutura chamada de membrana ou camada ou lâmina basal. As 3 respostas estão corretas e vai cair na prova. Outra questão que a gente pode abordar na prova, qual seria? Quais são as funções, né? Que é mais de uma. Quais são as principais funções da membrana basal? Primeiro, renovação celular. A todo tempo, todos os dias, a gente perde as células da nossa pele. E a gente precisa renovar essas células. Quem é que faz esse papel de renovação? A membrana basal. O nome já está falando, gente, ó. Basal vem de base. Então, essa base, que é a membrana, ela vai começar, ó, a fazer mitose e gerar novas células, porque essas primeiras daqui de cima vão morrer, né? Todos os dias a gente perde células mortas. Então, eu preciso repor essas células. Quem é que vai fazer esse papel de repor as células para mim? A camada basal, que faz sucessivas mitoses e vai originando novas células que ficam se acumulando aqui em cima. Outra função importantíssima da membrana basal seria o quê? Permitir a passagem de nutrientes por difusão. Vamos dar uma lembradinha de difusão. Difusão é muito importante. Então, os nutrientes estão todos acumulados aqui no conjuntivo. Eu tenho aqui o epitelial e eu preciso passar nutrientes daqui para cá. Mas antes de chegar no epitelial, eu preciso atravessar quem? A membrana basal. Então, qual é a função dessa membrana basal? Permitir que os nutrientes saiam do conjuntivo e entrem no epitélio. Por que permitir? Porque existe um processo chamado de difusão, que é aquele que determina o quê? Só passa de um ambiente que está mais concentrado para um ambiente que está menos concentrado, sem nenhuma perda de energia. Ou seja, quando está faltando nutriente aqui, ó, naturalmente a camada basal permite que os nutrientes fluam de um lado para o outro. Por isso que a gente chama de difusão simples, ou simplesmente difusão. Isso é muito importante e pode cair na prova. Outra questão importantíssima que a gente abordou na aula, a presença do colágeno na pele. Por que que é tão importante a gente ter colágeno na pele? Porque é ele que garante que a nossa pele não derreta dessa forma. Derreta entre aspas. Porque quando a gente perde o colágeno, as fibras colágenas, a gente deixa a nossa pele muito flácida. Então, o colágeno ele é importante para manter a nossa pele sustentada, rígida, sem que apareçam as rugas. Então, uma proteína chamada colágeno também é muito importante para a manutenção da saúde da nossa pele, da firmeza da nossa pele. Isso também pode cair na prova. Vamos dar uma lembrada, uma fixada? Então, vamos lá. Eu tenho aqui um corte de pele, aqui em cima nessa região azul, roxa, né, lilás, como queiram, eu tenho a epiderme, aqui embaixo eu tenho a derme, e entre elas eu tenho a camada basal. Não esqueçam da camada basal. Como eu citei, existem outras camadas que estão dentro da epiderme, mas eu não vou abordar isso na prova, só para vocês saberem. Temos camada córnea, camada granulosa, camada espinhosa, mas a que se destaca sempre
é a camada basal. Recapitulando e firmando o conteúdo. Aqui é o tecido epitelial propriamente dito, ou epiderme. Aqui é a camada basal ou membrana basal. E aqui embaixo é a derme ou o tecido conjuntivo. O que é que vai ser abordado na prova? Lembre-se que a epiderme, ou tecido epitelial, estará sempre ligado a um tecido conjuntivo, que pode também ser chamado de derme pela membrana basal. O tecido epitelial, ele é avascular, portanto, se nutre pelos nutrientes que se difundem do tecido conjuntivo, que é altamente vascularizado, enviando nutrientes para o tecido epitelial. Gente, isso com certeza vai cair na prova. Vamos lá? Finalizar o nosso epitelial? Bom, a gente viu também na aula teórica que o tecido epitelial, ele tem vários subtipos, ou seja, eu posso encontrá-lo como pavimentoso simples, pavimentoso estratificado, cúbico simples, epitélio de transição, epitélio prismático simples ou tecido epitelial cilíndrico pseudoestratificado. Amores, um desses tecidos vai ser cobrado especificamente na prova, tá? Então, vamos prestar atenção na característica de cada um, ok? Bom, primeiro, quando a gente olha para um tecido, a primeira coisa que a gente identifica é a camada basal, que aqui está sendo representada por essa linha marrom, né? Ó, todo mundo visualizando a linha marrom. Embaixo dessa linha marrom, que é a camada basal, eu tenho o tecido conjuntivo, ó. Aqui é conjuntivo, aqui também, conjuntivo, conjuntivo e conjuntivo. Acima da camada basal, eu tenho o que a gente chama de tecido epitelial propriamente dito. Ó, esse daqui tem essa única camada, esse aqui tem várias camadas de células, esse tecido epitelial também só tem uma camada, esse epitelial tem várias camadas, esse daqui tem uma única camada, e esse daqui parece ter mais de uma camada, mas no fundo, ele só tem uma camada. E a gente vai ver em detalhes por quê. Vamos lá. Pavimentoso simples, que é esse primeiro, significa que ele tem um pavimento, ou seja, um único andar, uma única camada de células. É pavimentoso, uma do lado da outra. E por que ele é simples? Porque só apresenta uma única camada. Já esse daqui, ele também é pavimentoso, porque as células estão organizadas em camadas, ó. No entanto, ele não é simples, ele é estratificado. O que é que significa ser estratificado? Significa que ele tem mais de uma camada. Por isso que a gente não pode dizer que ele é simples. Ele é estratificado. Esse daqui, ele é cúbico simples, ou seja, é simples porque tem uma única camada, só que cada uma das células dele são na forma de um cubo e fica uma do lado da outra. Ó, cúbico simples. Epitélio de transição. Ele tem várias camadas, só que como o nome já está dizendo, a depender do estado que o órgão esteja, as células estão mais dilatadas, mais esticadas, ou então, se o órgão tiver murcho, vazio, as células vão estar dessa forma que estão aqui, organizadas em camadas, sendo que cada uma tem a sua forma inicial e sua forma depois que o órgão encontra-se aumentado de volume, como, por exemplo, a bexiga. Uma bexiga vazia, ela se apresenta assim. Uma bexiga que está cheia, todas essas células se apresentam de forma alongada, esticada. Então, muda a forma. Por isso que a gente diz que o epitélio de transição é um epitélio de mudança. Já o prismático simples é aquele epitélio formado por várias células que tem formato alongado, como se fossem colunas, como se fossem prismas.
E na superfície de todas essas células eu tenho pequenos cabelinhos que a gente chama de cílios, tá? Então, o prismático simples, ele tem uma única camada, sendo que essas células têm o formato de coluna, e na superfície dessas células eu tenho vários cabelinhos, que nós chamamos de cílios. Já o pseudoestratificado, que seria esse último aqui, eu vou dar um zoom para ficar mais fácil da gente ver. Puxando um pouquinho para cá. Ok. Ó, o nome já está falando, né? Epitélio cilíndrico, então as células têm formato de cilindro, só que elas são pseudo-estratificadas. Como assim? Tudo que é pseudo significa que é falso. E estratificado a gente já viu que são camadas. Essas células aqui, ó, elas não estão formando duas camadas. Elas estão formando apenas uma camada. Todas estão tocando a membrana basal, ó. No entanto, nem todas são tão alongadas a chegar ao ápice. Elas não conseguem alcançar a ponta, mas elas tocam a membrana basal. Se todas tocam a membrana basal, significa que eu tenho uma única camada de células. Por isso que a gente chama de pseudoestratificado. É aquele que parece, mas não é. Amoris, isso possivelmente vai cair na prova. Beleza? Então, finalizamos aqui nossa revisão de epitelial e conjuntivo.